Juntou ele, mais outros 2 líderes presbíteros da base, que eram americanos, e ele ia traduzindo, eu falando em português. Eu disse para ele, olha, eu tô aqui há um mês, eu vim aqui com objetivo, eu perdi toda a paz de estar aqui, eu passei isso, isso e isso, você nunca veio conversar comigo, eu orei, e Deus me deu uma direção e me deu 2 confirmações, uma na palavra, uma pela sua boca. Então, eu quero dizer que eu não vou ficar aqui. E aí ele falou, você é igual aos outros brasileiros que vêm para cá, que são enviados pelo pai, para poder fazer inglês, no final vem para cá, some aí no mundão da América, volta quando quiser. Eu falei, não, peraí. Nossa. Eu não sou essa pessoa que você está falando. Eu levantei o dinheiro para vir para cá, eu não tinha dinheiro na conta do banco, eu ganhei o visto, isso para mim já foi uma resposta de Deus, porque antigamente era muito mais difícil que hoje. Falei, você está me prejulgando, a minha vida é totalmente entregue à obra. Pode ficar tranquilo que eu não vou ficar ilegal nesse país. Porque se Deus me quer aqui para cumprir um propósito, ele vai abrir todas as portas. Se ele não quer, nem eu quero ficar aqui. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, who is Jesus? Why cannot we escape him? Tá valendo? Soltou a tuba. Felipão tá com dó. Oi? O quê? Aqui, ó. Olha lá. Ó, Mas, o quê? quando você vê, você já colocou para gravar. Já coloquei pra gravar. Já deixa rolando já. Porque aí o que nós faz? A gente vai pegando o descontraído, porque geralmente o pessoal muda na hora que fala, tá gravando, aí o pessoal começa a mudar. Eu pensei que a gente... Não, meu som não tá saindo. Tá saindo? Bruno, aumenta um pouquinho dele. Ou tá O no retorno pra né? ele. Som. O meu tá bom. O meu também tá bom. Som. Então, tá gravando, mas ainda não é oficial, é isso, né? É. A gente pode falar de ET na Bíblia, a gente pode falar de, né? Você ainda fala. Vamos ver do que dá pra... Vamos ver o que a gente Você pode viu a extrair. nova teoria lá de como foram extintos os dinossauros, né? Não vi. A Arca de Noé, na verdade, era um barco de ataque, né? E eles estavam em outro barco. Os dinossauros. Ah, Batalha foram Tá Naval. falando abatidos. sério? Era batalha naval. Sério? Onde você viu isso, meu Deus do céu? É o Titanic. É verdade. Eles morreram no E ele Titanic. estava no outro barco com os reptilianos. Isso. Puxa vida, foi terrível. Pastor, então a gente vai ter que entrar na discussão aqui, porque esses caras aqui, eles não sabem ainda que a Terra é plana. Eles acham que a Terra é oval, que tudo... Não, ela não só é plana, mas ela tem uns níveis, né? Tem os níveis. Tem as dimensões, então o negócio... Tanto é que, eu não sei se vocês estão assistindo as trilogias do Loki, né? Dessa galera toda, aí você consegue entender melhor. Você... Consegue ter um panorama, né? Você é assim, você usa a Bíblia para ter um entendimento mais espiritual, religioso, aí para ter um entendimento físico, aí você vai pro Loki, você vai pro Marvels, entendeu? Você maratona o Marvel, Vai pra séries. Aí dá pra ter uma ideia melhor. Aí você traduz a Bíblia à luz do Loki. Misericórdia. Literalmente. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe. A gente tá em mais um episódio. Eu não sei o número, acho que é o 6º. Eu ia falar o 6, mas é o 6º. Enfim, a gente tá com o pastor Eduardo. Eduardo. Ele tem um probleminha de dicção. Ele vai se apresentar, então não vou dar nenhum spoiler. Mas antes disso, o pessoal tem cobrado que a gente se apresente e apresente a proposta, né? Como eu disse em outro podcast, a proposta desses vídeos são, primeiro, para abençoar a sua vida, e segundo, para apresentar para vocês, a gente vai deixar as redes sociais dele, pessoas que fazem parte do nosso ciclo, né, do nosso meio, que talvez vocês não conheçam e que tem influenciado a gente no propósito, né? Se você for ver, tá aqui as canequinhas do Projeto Coração Missionário, e o objetivo é desenvolver em você e em mim um entendimento um pouco mais amplo do que é missões, porque a gente aprende que missões é ir para algum lugar e pregar. E quando a gente vai se aprofundando um pouco mais, a gente entende que missões é o cristianismo em si. O cristão é missionário por causa do envio de Jesus. Enfim. Então eu sou o Felipe, tenho 25 anos,
E Olhos verdes. Olhos alto, verdes. robusto. E... e é isso, não tenho muito o que falar de mim. Esses caras aqui são o que realmente importam pra mim. Fala aí, Tiagão, não. Robertão. Deu nozinho aí? Deu nozinho aqui, Robertão. E aí, deu nozinho? Ó, quando você Deu. apresentar, você se apresenta pro celular preto ali, tá? Preto? É, não pode falar preto, que nem a gente cancelado. Celular Negro. Não. escurinho. Meu nome é Thiago, eu tenho 22 anos. A gente faz parte da comunidade aqui, Cristo Vive Mananciais. E tamo aí, mano. Tamo aí pra acrescentar, né? Acho que nem o Felipão falou, o propósito aqui é a gente abençoar vidas, né? A gente acredita que nós podemos fazer isso de alguma forma e vamos tentar fazer isso. Vai lá, Robertão. Isso aí. Meu nome é Robert, também Ganhador de tenho 22 almas. anos. A maior Aqui tá a nossa característica. canequinha, se você quiser adquirir, entre em contato com a gente, logo mais vem novidade. Ei, E nós estamos aí com o nosso pastorzão aqui, Tiagão, outro pastor, Felipão, outro pastor, e eu aqui, Robert. simplesmente, Amém. por favor. Entrada Aí triunfal. eu falo o que de mim agora, né? Bom, tô aqui, Eduardo, para quem não conhece, Eduardo Ribeiro. Eu não vou falar minha idade, que tá toda um 20, outro 20, outro 20, eu tô aqui no 20 mais 20. Mas eu me sinto ainda nos 20, então eu acrescento mais 20 de experiência com 20 de sentimento. E Fica com 20. tô aqui para poder compartilhar um pouco de experiência, um pouco do coração e responder perguntas aqui. Pastorzão, o que eu, por exemplo, tô aqui na comunidade, eu conheço como foi a história do Tiagão, como o cristianismo alcançou ele, como Jesus alcançou o Robert. Tem o podcast do Robert, eu vou deixar aí nos cards, mas acho que até para nós mesmos, assim, o que a gente queria saber de fato é aonde começou, como começou a sua história. Se o senhor já... Como Jesus alcançou o senhor, né? Cara, foi uma viagem. Pra variar. Foi uma viagem, porque foi assim, com 12 anos de idade, pouco antes até dos 12 anos, eu sempre fui voltado para coisas espirituais, né? Certo. Então, eu frequentava mesmo, eu era católico, família toda católica, eu venho de uma geração onde a gente cresceu e os nossos pais eram todos, né, católicos e não praticantes. Uhum. Então a gente era mais pela Tradição. tradição da religião. Uhum. Mas eu não me contentava só com isso. Então eu frequentava a igreja, mas eu participava das ações. Quando a igreja fazia campanha de caridade, essas coisas, eu é que desenvolvia cartazes. Eu sempre fui voltado um pouco para arte desenhada, né, e escrita. Hoje tem esse nome famoso, lettering, né? Antes do lettering eu já fazia lettering com cartazes na igreja Os pioneiros. na adolescência, né? Então eu frequentava a igreja católica e duas coisas me motivavam a querer buscar mais. A primeira coisa é que eu sentia muito medo das imagens. Uhum. Por mais que eu estava ali dentro, aquilo não me passava nada positivo, me passava uma preocupação. Eu não sabia dizer o porquê. E eu não tinha nenhuma influência de fora, o que Algo me que chamava você vê. atenção. Ninguém nunca me ensinou nada, simplesmente eu tinha um sentimento meio negativo em relação àquilo. A outra coisa é que, lendo a Bíblia, eu comecei a me deparar com algumas questões que batiam de frente. Isso já perto dos 12 anos de idade. Então eu sempre fui muito... O senhor gostava de ler, então? Isso, gostava de ler, gostava de querer Então o aprender. senhor já era cristão, só que não protestante, no caso. Eu não digo que eu era cristão, porque eu acredito que a decisão de você se tornar cristão, ela parte de um ponto onde você entende o plano de salvação. Uhum. Então não é apenas você fazer parte de uma cultura que celebra Cristo, mas é você mudar interiormente primeiro na tua razão do que é aquilo, no entendimento, então isso se torna um sentimento que gera o fruto de salvação. Uhum. Então, eu não acho que eu era cristão, eu Frequentava a igreja. eu frequentava, talvez se eu tivesse crescido num país muçulmano, como já é de caráter muçulmano criar uma criança na cultura, Sim. eu iria seguir a cultura muçulmana. Sim.
Mas, além disso, eu tinha muita curiosidade. Então, eu ia na Bíblia e comecei a ver que algumas coisas não batiam, né? Eu lia lá Isaías e eu via que algumas coisas que falavam sobre ídolos, imagens, não batia. Então, aquilo tudo começou a me chamar a atenção. E aí, então, depois de ter feito catecismo, né, que é o primeiro nível na Igreja Católica, depois fui fazer a catequese, que é um nível um pouco... A catequese não, o crisma, que é um pouco mais um próximo nível. E aí eu comecei a questionar os professores, né? Por que disso? Por que isso não bate aqui, outro ali? E eu percebi que os professores não sabiam me explicar. Os caras adoravam você, né? Os caras eu sempre fui muito questionador. Esse cara é Mas eu louco. nunca tive problema, porque eu sempre fui muito bom de relacionamento, né? Eu sempre... É uma coisa que eu celebro também, relacionamento. Então, sempre caminhou tudo certo, até... Mas eu era muito cri-cri com crente. Essa palavra crente antes... A palavra crente já é um problema. Tinha um ranço, Falou né? de crente. Eu não vejo um problema com a palavra crente. Hoje em dia até tem muitos pregadores aí do YouTube, da internet, falando, eu não sou crente, não sou... Peraí, gente. Não é assim, porque a Bíblia também, o apóstolo Paulo chama os crentes da igreja e tal. Então, crente em quê? A gente já sabe, né? Que crente em quê? Mas eu tinha um ranço dos crentes, porque na minha época a gente assimilava os crentes aos testemunhos de Jeová, que é os que batiam de porta em porta e tudo mais, Então a gente tinha um ranço. Até que eu comecei a gostar da minha vizinha. A minha vizinha tinha lá acho que uns 4 anos a mais que eu. Ela frequentava uma igreja batista no Nóbrega, aqui de Campinas. Ah, né, então o senhor cresceu aqui em Campinas. Cresci em Campinas, sou crescido e criado aqui. Uhum. E aí ela... É engraçado porque ela desenvolveu uma amizade comigo, e ela pegava o violão e começava a tocar, e eu ficava encantado, não pelos louvores, mas por ela. Tática boa. Que isso. E aquilo ia me encantando. Obrigado, viu? E aquilo ia me encantando, eu ia gostando daquilo, até que ela me chamou para uma reunião na casa dela, que hoje muita igreja chama de célula. Eram grupos pequenos, né? Mas era um estudo bíblico. E ela me chamou, olha, vai estar lá um pastor missionário americano ministrando, né? Compartilhando uma palavra. Você não quer vir? Eu fui. Não foi nem pelo convite dela, porque junto com isso, eu tinha muita atração pela cultura americana. E eu não sabia por quê. Você sempre gostou, então? Sempre gostei, sempre chamou a atenção. Então eu fui porque eu sabia que ia ter um americano lá. E pra mim era uma, né, poder ter esse contato. Eu tinha 12 anos de idade só. Você imagina, 12 anos a gente é empolgado por qualquer coisa. 12 anos, tudo te empolga. Então, pô, eu vou lá conhecer o americano, os filhos e tal, eu achava o máximo. Então eu frequentei algumas vezes, achando o máximo, ver aquele americano falando enrolado, os filhos que não falavam português, eu poder interagir com eles, né? Então eu me sentia naquilo. Até que numa das mensagens, foi inclusive uma palavra sobre a pesca, e ele estava falando da isca, da pesca, e eu senti uma fisgada no coração. Literalmente, eu falei, puxa, tô entendendo essa palavra. Foi ali naquela célula, na casa dessa vizinha que me chamava a atenção, que eu vim entregar meu coração para Jesus de verdade. Foi muito comovente, orei junto com eles, né? E aí depois, no domingo seguinte, eu fui para a igreja dela, que era uma igreja batista bem pequenininha, bem simples, bem tradicional, no bairro aqui do Nóbrega também. E ali o pastor, ele fez o apelo de novo, ela virou para mim, eu estava com ela, falou, você quer reafirmar, né, o que você declarou lá em casa e tal? E tinha essa coisa religiosa, não, aceitar Jesus, vamos na igreja aceitar Jesus, sim, né? Na igreja oficial. Na igreja oficial, fora da igreja não é tanto. Naquela época tinha muito essa religiosidade, hoje nem tanto, né? E aí, sim, né, e aí eu fui lá na frente, né, entreguei de novo, né? Falei, não, agora eu tô entregando mesmo o coração, E esse foi o princípio da jornada. Tem outros poréns aí que a gente pode entrar depois, mas esse foi o start do início da minha vida cristã, com 12 anos de idade. Você já falava inglês já ou não? Não, nunca falei. Então tá bom. O inglês ele veio um pouco depois. Certo. Veio um pouco depois, mas não foi muito tempo depois. Então o senhor tinha 12 anos, né? Assim, é interessante que geralmente as pessoas que a gente conhece que com essa idade tem o primeiro encontro com Jesus, chega ali seus 15, 16, 17, eles começam a ser um pouco
Rebeldes. Começam a flertar um pouco com o mundo, com a cultura aqui. Pelar um Esquece PK. um pelar um PK, como a gente Aham. fala. O senhor passou por isso quando o senhor estava na cidade? Não, nunca passei. Não. Na verdade, já fazem 33 anos, né, que eu Aham. sirvo a Jesus. E eu sempre fui fervoroso, nunca me esfriei ao longo do tempo. Tive um momento de uma crise, que foi com 18 anos, 17 para 18, quando eu fui obrigado a servir o quartel. Aham. Porque aí que aconteceu? Eu comecei indo Você serviu nessa... onde? na SpaceX aqui de Campinas. Eu servi lá no 28. Eu e 28. No Belog, né, lá embaixo. Isso, não, do lado. No Do lado do Belog, no- sim. Então foi que o momento mais, acho que duro da minha vida cristã nessa matéria de seguir ou não, deu uma esfriada ou não, Aham. foi nesse momento com 17 para 18, porque eu já tinha saído dessa igreja menor que eu estava e eu comecei a desenvolver mais amizades da Primeira Batista de Campinas, por incrível Certo. que pareça, que era uma igreja muito maior, Aham. e eu tinha que ir de ônibus na igreja, né? Uhum. Quando eu comecei a conquistar o meu espaço, né, eu já estava desenvolvendo trabalho com os adolescentes, aí então, perto dessa idade, Um aninho ali já. houve uma oportunidade de eu ajudar de frente como líder, né, dos jovens na PIB aqui de Campinas. Aí foi quando o quartel me alistou convidou, né? praticamente, me convidou para alistar e eu fui obrigado a servir. Aquele convidado obrigatório, né? Obrigatório. E eu até entendo hoje, eu tive em Jerusalém, lá em Jerusalém é obrigatório por 2 anos, Sim. não só homem quanto mulher também. Os dois, né? Então, 2 anos você tem que servir Tá o lá. país. Então, foi revoltante para mim, porque eu perdi essa oportunidade que eu estava empolgado de desenvolver um trabalho com jovens numa igreja que eu amava, né? Uhum. Então, isso me deixou bem frio. Eu não afastei, não fiz nada errado, mas isso me deixou frio. E eu não podia ir pro culto, porque eu tinha as programações do quartel Sim. que calhava, né? Até que, no meio dessa crise toda que eu estava passando, um aluno da SpaceX, é o que a gente chama de Canga. pé de banha, porque eu trabalhava no rancho, ou seja, servindo comida, lavando Aham. prato. Então cada período eram 600 pratos, 1.200 talheres, Nossa. todos os dias. Então o meu coturno não tinha, ninguém me cobrava meu coturno brilhar, Aham. porque isso você sabe como é que é, Sim, né? Sei, sim. Tem que brilhar o coturno. Já Ninguém me deixei muita cobrava por quê? flexão Porque eu mesmo. ele chamava, não, isso daí é pé de banho, não tem nem como, né? Porque eu só usava coturno para lavar louça, para fazer um monte de coisa. Mas um dia servindo um dos alunos, um deles, um rapaz lá de Uberlândia, ele colocou a mão no meu ombro, esse aluno, ele falou, você é diferente, né? Eu vejo Jesus em você. E eu sinto que Jesus está pedindo para te dizer que você não pode desistir dele. Tem um propósito na tua vida, você não pode abrir mão disso. Uau. Isso foi muito forte. Para mim, que eu era tradicionalíssimo, porque eu fiz parte por anos de uma igreja bem tradicional. Sim. Isso para mim hoje eu entendo que é uma palavra de conhecimento, né? Então uma entrega dessa, para mim, naquele momento foi impactante, eu aceitei, entendi e aquilo me acalentou de novo, me fez dar um jeito de estar envolvido em alguma coisa com a igreja, mesmo servindo o quartel. Então, se eu pensar, né, nesse momento foi isso. Porém, você fez uma pergunta, né, dessa questão dessa idade do povo, né? Sim. Aceita novo, vai chegando, às vezes cresce dentro da igreja. Geralmente é o que acontece, né? Eu não passei esse problema, eu consigo entender o porquê e eu vejo hoje, eu consigo identificar isso é uma falha nas igrejas, nos grupos, nos discipulados. O que é? É levar esses jovens a serem apaixonados pela palavra. Gostei. Porque hoje, tudo que é proporcionado, esse fast food evangélico, né, Sim, sim. que é oferecido, leva você a sentir como se você estivesse vivendo numa cultura que está tudo ali preparado. Eu não tive isso. Eu fui perseguido por aceitar Jesus. Certo. Meus pais não aceitavam que eu ia para a igreja. Uhum. Eu venho de uma época onde você pegar a Bíblia e pegar o ônibus para ir para a igreja, tiravam sarro de você na rua, jogaram pedra em mim já, indo para já jogaram pedra. Então hoje o povo fala, é um bullying, é discriminação, mas eu não vejo ninguém brigando por discriminação de você ser crente, mas eu sofri bullying, eu sofri discriminação por ser crente. E aí o que é pior, eu ia para a escola dominical domingo de manhã, quando eu voltava para casa,
Às vezes tinha almoço na casa de parente e tal, os parentes estavam tudo lá bebendo e eu era o foco Da zoação. da zoação. Meu Deus. Tá, chegou aí o crentinho, chegou aí o pastorzinho, né? Opa, chegou o santo, vamos Pastorzinho é a parar. clássica, né? É, Ô, pastor. Pastorzinho. tudo isso, né? Já estavam profetizando a minha vida, né? Sabia, né? E eu... Então, todas as dificuldades que eu passei, eu não consegui me afastar desse Jesus ou me afastar da igreja local. Não é porque a igreja local é perfeita. Tem um livro que eu não tenho mais. Eu imprimi 2 vezes ele, 2 grupos de 500, preciso imprimir mais, que é o Encontrando Deus nas Pessoas Erradas. Nesse livro eu falo das situações de discriminação. Eu não sofria discriminação só em casa, eu sofria na igreja também, porque a igreja era uma igreja de famílias, tradicionalíssima, e eu era o único adolescente que não tinha família na igreja. Nossa, que E eram famílias ricas. Essa igreja aqui, a PIB de Campinas, era uma igreja elitizada, né? Quando eu ia com os amigos para poder ter uma reunião na casa de uma pessoa ou de outra, geralmente essas reuniões eram em mansãozinhas, em Campinas, e eu cresci na Vila Bela, gente. Aqui em Campinas, Vila Gente da Bela gente. é bairro, né? Meus amigos, a maioria virou traficante, né? Alguns os que cresceram, ou Os que nem tiveram todos, mas a oportunidade, maioria né? virou. É, A os gente que tiver. acordava, tinha gente morta na rua, Ah, de boa. tiroteio. Tranquilo, era isso daí. Esse é o bairro que eu cresci. Aí você pega. O Thiagão cresceu no Nova Campinas aqui, né? Numa mansãozinha ali. Ah, Provavelmente não, você visita a casa tranquilíssimo. dele ali. Outra Campinas. Outra Campinas. Outra Campinas. Aí você cresce nesse contexto. Todo mundo tá te vendo nesse contexto, né? E você vai para uma igreja elitizada. Eu tava ali, não era por causa nem do nível, porque isso não fazia diferença para mim, mas é por causa dos amigos. Eu consegui desenvolver amigos verdadeiros. Então eu falo no livro que eu sofri muita discriminação e um certo ponto perseguição dentro da própria igreja. Então, por que eu não larguei a igreja? Não é porque a igreja era perfeita ou que ela satisfazia a minha necessidade, mas é porque Jesus, ele era mais alto, ele era mais profundo, ele era mais atraente para mim do que a igreja. A igreja era um plus para mim. Ô, pastor, eu vejo que isso aí que o senhor entendeu, geralmente é difícil para as pessoas entender, porque muitos saem, né, não só para os interesses, né, de fora, mas pela discriminação mesmo dentro da igreja. Às vezes a pessoa, tipo assim, ela não consegue conquistar um espaço, um exemplo. Não que ela tá sendo... às vezes ela tem um interesse, ela quer, sei lá, participar de um grupo de louvor e tal. Às vezes ela não tem uma oportunidade e, tipo assim, fala, vou sair fora. Tô falando de uma coisa, né? Mas há vários fatores. Às vezes ela vai com o interesse de uma pessoa, a pessoa não tal. Não tal, corresponde. Ela até aceitou Jesus tal. E muitas pessoas saem fora da fé e falam assim, pô, igreja, não quero nada com a igreja. Eu acho que Difícil hoje em dia as pessoas elas entenderem isso, que tipo assim, você está na igreja, e a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, muito pelo contrário. A igreja ela existe para trazer as pessoas imperfeitas, porque o próprio Jesus disse, pô, eu vim pros que estão doentes, pros enfermos, tal. Então, a gente é uma comunidade, a igreja ela é detentora da mensagem do evangelho, então vai chegar essas pessoas até aqui. E elas têm que entender que, querendo ou não, mesmo tendo um pastor, mesmo tendo um rapaz aqui, ele vai ter os seus defeitos, às vezes você vai sofrer por causa disso, você não vai conseguir ter um espaço. Sabe qual que é? Só que a pessoa sai fora, ela sai fora da fé, e às vezes as pessoas não entendem que o motivo principal é o Cristo, é o próprio Cristo. Sabe o que eu acho que é o problema do que acontece quando a pessoa ela sai fora da fé pelo motivo Errado. primeiro pra pessoa abandonar a fé, tipo assim, pra ela deixar de ser cristã, eu acredito que ela já veio com algum objetivo contrário, né? Que ela já Esperando algo. ela não veio entendendo, tipo assim, eu sou pecador, que nem eu tô lendo um livro do John Wesley, ele fala muito sobre isso, né? Sobre o que seria os mansos. A primeira bem-aventurança, esqueci. Bem-aventurados os mansos de coração. Eu acho que pobre de espírito. Os pobres, Porque isso. serão. Ele começa a falar quem são os pobres de espírito. São aqueles que entendem a sua pecaminosidade. Como ele é Pecaminosidade. Pecaminosidade. Uau, Como nunca ele é. Achei. Ele é inimigo de Deus, tal. Eu acredito que quando a pessoa ela abandona o cristianismo, ela não entendeu o débito que estava na conta dela. Mas o problema é quando a pessoa abandona, por exemplo, a igreja local, do que a gente tá falando, é que ela acredita ter tido um encontro com Jesus. Então, por exemplo, a gente faz um evangelismo. É muito comum
você fazer um evangelismo, você encontrar alguém que era cristão ou que deixou, abandonou a fé, ou qualquer Pra outra quem não coisa. sabe, evangelismo é ir pras ruas falar sobre Jesus, sobre a fé cristã. E elas falam, eu já fui de uma igreja. Então ela acha que ela teve um encontro com Cristo, e nós estamos falando do Cristo que salva, que faz o que fez nas nossas vidas, e ela acha que ela teve um encontro com Deus porque ela frequentou uma igreja. Eu vejo isso daí é um problema, você colocar na pessoa, você levar a pessoa ao entendimento de que, cara, você não entendeu, você não teve um encontro com Jesus. Porque eu sou daqueles que defende que quando você tem um encontro com Jesus, é difícil você abandonar a fé. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que esse entendimento, por exemplo, a pessoa ela precisa entender. Eu não tinha esse entendimento. Então, eu não deixei de buscar, não foi nem porque eu entendi que a igreja teria pessoas assim. Não? Porque esse entendimento veio muitos anos depois. Uhum. Eu não deixei de buscar porque realmente meu coração estava muito focado na minha vida com esse Jesus. Uhum. Então, eu não entendia, tanto é que eu fiquei ferido por anos, né? Eu tive que trabalhar raiz de rejeição na minha vida depois. Entendi. Então, eu não tinha esse entendimento, mas ainda assim eu não abandonei. Eu passei algumas situações pesadas na igreja, né? Eu tive o caso de um pastor que tentou abusar de mim. Um pastor que olhava para ele com uma figura de autoridade numa igreja. E nada disso me impediu. Então foram impactos psicológicos, emocionais pesados. Mas eu não tinha esse entendimento. Mas aí é outros 500, né? Aí passou de abuso, não só de preconceito. Não, abuso não, em si. é o que eu estou dizendo para você. As maiores decepções que eu passei na minha vida não foi com o mundo, foi com a igreja. Não, isso. Ó, isso daí Foi com a igreja. Então, assim, e eu ainda continuo conhecendo pessoas apontadas com a igreja e ainda desapontando pessoas. Então, assim, é lógico que hoje eu tenho esse entendimento e hoje eu posso ensinar sobre isso com as pessoas. E isso até ajuda as pessoas a mastigarem mais as situações que elas passam. Mas o entendimento em si não é o suficiente. É o nível de relacionamento que essa pessoa tem com Jesus. Porque quando você... O relacionamento, leitura o relacionamento, e oração? leitura, oração, conversa, mas isso tem que partir de você. Eu tinha sede de querer aprender, eu tinha sede de me relacionar com ele. Você gostava Eu da tinha, leitura, né? eu tinha, antes até de eu entender o que era lugar secreto, que hoje se fala muito, eu já buscava ele no lugar secreto porque eu tinha sede de ter tempo com ele. Isso daí são palavras mais da Exato, nossa geração. Exato. Então, aquilo esse relacionamento, para mim, sempre foi viciante. E ele me viciou a um certo ponto que eu descobri que todos os problemas que eu tinha, eu corria e eu recebia a resposta. Então isso foi... o que acontece hoje é que o relacionamento com a igreja, ele nos ajuda a poder refinar o nosso caráter nesse nível de corpo. Mas o que te mantém firme não é esse, é esse. Então, o que faz a diferença na vida de uma pessoa, nós crescemos com o relacionamento com o corpo, porque nós somos corpo. Isso trabalha o nosso caráter, a nossa personalidade. Agora, a aliança, ela é trabalhada no relacionamento vertical. Porque o vertical, quando você consegue se ligar, você não consegue desligar mais. Por mais que você tenha altos e baixos, a vida cristã ela é formada de altos e baixos. Não tem como. Então vai ter momentos que você vai estar queimando lá em cima, vai ter momentos que vai estar um pouco mais lá embaixo. Por isso que o apóstolo Paulo, a Bíblia, a gente vai encontrar várias passagens que falam, olha, aquele que está forte, né? Aquele que está de pé, levante aquele que está caído, né? Sejam se cubram, é melhor um cordão de 3 dobras do que de 2, ele não se quebra fácil. Tudo isso está falando do relacional. Os frutos do Espírito está falando do relacional. Todos os frutos do Espírito têm a ver com relacionamento. Então, para quê? Para um ajudar o outro. Porém, essa galera que está se afastando da igreja local, que é o corpo, se afastando de Cristo em si, porque já não bastasse sair da igreja, ainda entra uma vida mundão, mas experimentou da graça antes da misericórdia. Por que isso? Porque não foram desenvolvendo um relacionamento profundo com esse Jesus. Você acha que a gente também fala na questão do discipulado? O senhor acredita que isso daí pode estar relacionado ao discipulado? A gente Uma não focar no instrução discipulado, bíblica.
Não, porque eu não tinha Nossa discipulado. senhora, é o primeiro que fala isso pra mim. Eu nunca tive. Eu, na verdade, quando eu tinha crises na minha casa com meu pai ele bebia muito no início da minha vida cristã, eu já não, graças a Deus. Mas quando eu tinha crises, né, no início da minha vida cristã, com os parentes e tudo mais, eu levava pro meu pastor me dava um livro para me ler. Olha isso daqui, meu pastor era psicólogo, né? Lê isso daqui, né? Isso daqui vai falar com você. Então eu nunca tive alguém que sentou comigo e me discipulou, alguém que pudesse estar resolvendo minhas crises interiores, nada disso. Quem eu tinha era Jesus, e eu estava dentro da igreja. Então é por isso que eu falo. É por isso que É um caso. é por isso que eu falo que essa maturidade que o povo tem empregado muito, essa firmeza, né, da vida cristã, ela tem que partir do teu desejo íntimo. Eu não vou conseguir fazer você ficar mais crente do que Jesus poderia fazer você ser. Então isso parte de você. Se não partir de você, não adianta, não é o pastor, não é o discipulado, não é o formato, a estratégia da igreja, não é nada. É claro que eu sou totalmente a favor do discipulado. Eu trabalhei anos na nossa igreja aqui no Brasil e fora do Brasil com discipulado até hoje. Eu discipulo pastores, eu tenho uma rede de pastores que eu e minha esposa nós acompanhamos, com discipulado, com acompanhamento. Então eu entendo disso, mas ainda assim nada vai substituir o teu relacionamento íntimo com o Pai. A gente ainda acredita que é o Espírito Santo que convence, né? Eu tava falando sobre... Esses dias eu tava discutindo assim. Porque o pessoal defende muito, né? Tem um movimento cristão brasileiro, assim, que eles pregam assim: seja cristão e faça terapia. Você já viu essas coisas na internet? Minha esposa é terapia, eu já vi. Ela assim, é terapeuta, né? Mas conversando com o senhor, não sei. Eu penso assim que não sou contra, né? Terapia, pelo contrário. Acredito que ajuda, acredito que é uma ferramenta. Mas eu também acredito. E eu tenho que acreditar que o evangelho ele é suficiente para sarar qualquer necessidade do homem. Então, por exemplo, porque eu tava vendo... o senhor deve conhecer o chileno Vergara? Sim, eu sigo ele. Isso. Sou apaixonado do trabalho dele. Ele tava contando de um caso... Isso daí... Eu discuti com a Mariana sobre isso, né? Porque ele tava contando de caso de crianças, de um trabalho que ele começou a fazer no Bangladesh, de meninos que são vendidos, né, como escravos sexuais. Só que, olha o que eles faziam. Eles fantasiavam eles de meninas e violentavam eles até, sei lá, 14, 15 anos. Quando eles começam a ter o formato de homem, gogó, voz grossa, barba, aí eles são tirados desses bordéis. Eu vi essa postagem. Cara, aí eu me perguntei, falei... E discutindo com ela, porque no dia a gente tava falando sobre isso daí, sobre psicólogo, sobre terapia. Eu falei, cara, pega um caso desse, quantos anos esse cara vai morrer fazendo terapia, sendo tratado e tudo mais. Se o evangelho não alcançar ele, cara, não vai ser essas coisas. Isso daí pode ser um plasma a mais. Mas eu acredito que o evangelho, ele... Sim. Tem um estilo de terapia que chama teofonia. É o estilo que minha esposa ela segue. Ela gosta de usar o nome de terapia profética, né? Minha esposa ela tem uma veia profética, eu identifico ela mais na função profética até do que pastoral ou qualquer outra coisa. Então, quando ela senta com alguém para fazer terapia, e a pessoa já sabe que vai ser uma terapia profética, ela traz a figura de Jesus no meio da terapia. Então, quem mostra para a pessoa o que precisa ser tratado ali, ela não induz. Ela ajuda a pessoa a enxergar Jesus nas circunstâncias, e Jesus ele vai fazendo um trabalho de cura, que é muito mais profundo que a famigerada cura interior, que eu acredito também. Mas a figura dessa terapia profética que ela chama é trazer a figura de Cristo no meio da conversa, e o próprio Jesus vai se expressando para a pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? No caso, os três. A gente chama de a escada dos três. Então, por exemplo, uma situação como essa, né, passou anos, né, a gente tem o caso da Joyce Meyer, que é a maior pregadora do mundo hoje. Joyce Meyer é a maior pregadora, palestrante, uma das pastoras mais famosas, né, influentes do mundo todo. A Joyce Meyer, até os 14 anos de idade, ela foi abusada pelo pai. E ela tentou várias vezes fugir dessa situação, não conseguia, e parte disso era porque a mãe sabia e a mãe não fazia nada. Então você imagina uma garota por 14 anos, né, sendo abusada pelo pai, com a mãe sendo conivente, e o irmão desenvolveu sérios problemas com drogas. Com certeza. Né? Sérios problemas. Mas aí você fala, ela fez uma terapia? Não, ela não fez uma terapia. Jesus, ele curou ela,
E ela perdoou o pai, e os últimos dias do pai ela ainda ajudou o pai, ela foi presente Uau. em todo o processo de carinho, amor, e ela ainda fala, quando ela revela isso a público, a primeira vez que ela revelou isso, ela fala que Deus restaurou o amor dela pelo pai. Uau. Então, E que figura que É ela o é. evangelho. Esse é o Eu só o evangelho, evangelho, só o mano. evangelho. Deus que abusa dela, né? Exato, Esse é o exato. evangelho, mano. Exato. Não, o evangelho do amor é uma coisa que precisa ser, aí sim, entendida mais do que sentida. A graça Porque assim, a vida com Cristo, ela nem sempre a gente consegue entender os parâmetros, né? Porque quando eu falo, eu vou entender o porquê que Deus está permitindo eu passar isso, é como se eu gerasse uma demanda que Deus ele tem que me responder. Ele não responde se ele não quer. Certo. Deus ele não vai se submeter à nossa vontade. Jó ficou 38 capítulos lá Então, falando. Jó já estava aí. Né? No final ele até esclarece algumas coisas, mas ainda assim não responde tudo. Então a gente já sabe que Deus ele não vai agir do jeito que a gente quer, ou nem muitas vezes do jeito que a gente espera, e nem sempre Deus ele vai responder do jeito que a gente quer. Então, aí quando você entra numa situação do amor, que é no caso, né, esse exemplo da Joyce, dela expressar o amor de volta para o pai, aí é uma escolha. Porque daí aí é racional, aí é um entendimento, né? Eu entendo Uma que eu decisão, preciso né? liberar. Exato, é uma decisão. Aí ela fala, Deus restaurou esse amor. Por quê? Porque é igual a cura. Quem deu o primeiro passo foi ela. E aí Deus encontrou, então, a legalidade para poder continuar. Muitas vezes a gente confunde essa questão até onde Deus faz, até onde a gente tem que fazer. Então, tudo sempre começa nele, mas tudo sempre vai terminar na nossa escolha. Então, sempre o que Deus nos pede para fazer, ele libera uma palavra, ele dá uma direção, ele dá um entendimento, começa nele. Mas quem tem a autoridade, quem é dado, vamos dizer assim, a autoridade para poder lutar para isso acontecer, somos nós. Então, nós somos co-trabalhadores ou participantes da obra que ele já começou na gente. Não aconteceu, talvez do jeito que a gente esperava, mas vai acontecer do jeito que ele espera se eu me engajar naquilo que ele já liberou sobre minha vida. Isso em todas as áreas. Vida cristã, amor, crescimento espiritual, ministério, chamado, tudo. O senhor casou, o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 25 anos. E como o senhor conheceu a sua esposa? O senhor pode contar? Por que eu tô falando aí? Porque se ela ver esse podcast, ela vai falar assim, né? Peraí, não foi bem assim, sempre é assim. Ele estava apaixonado porque por a gente vai falar sobre missões daqui a pouco, e eu acredito que quando a gente fala de missões, a gente sempre chegando, mas a pessoa que vai estar comigo, vou ter, sabe, é um pelo menos para os jovens porque a gente entra na se você conversão. fizer a escolha errada, meu ministério, chamado, missões, nações e tudo mais vai por água abaixo. Por isso que ele tá perguntando, entendeu? Não, isso é importante. Você ia falar alguma coisa? Não. Isso é importante. Eu acredito que se você conseguir desenvolver um pouco do teu... eu não gosto de falar teu chamado, porque todos nós somos chamados, a igreja inteira é chamada. Amém. Mas do específico, né, do plano de Deus para sua vida, se for um plano internacional, transcultural, nacional, mas transitório, né? Enquanto você conseguir segurar solteiro, aí eu sou meio eu vou de encontro à palavra do apóstolo Paulo, né? E ao mesmo tempo eu acho que é importante, por quê? Porque isso te dá essa flexibilidade. Porque depois que você casa, eu não sou contra casamento, mas depois que você casa, aí existe mais um nível de concordância. Porque você não vai sempre, Deus falou comigo, estamos indo, vamos que vamos. Não. Porque daí você quebra o nível de bênção sobre a tua vida. Então tem que andar agora em concordância. Duas cabeças nunca, gente, não se engane, nunca vão pensar iguais. Você vai morrer junto com a tua esposa e vai terminar o teu tempo de vida aqui com ela casado, que ela não vai pensar igual a você. Pode andar em concordância diferente. Não tem como. Cada pessoa é um universo. Você imagina quantos bilhões de células você tem aí só neurais. Cada pessoa é um universo. Tem como. Esse fingerprint, né, essa digital que Deus colocou na gente, não é só no dedo. É em todo o nosso DNA. Ninguém é igual ao outro. Então,
como que você vai trazer essa unidade? A unidade é o quê? É uma união de diversidade de pensamento. Isso é unidade. Então, quando você se une com uma pessoa, é você andar em concordância dos dois entenderem. Peraí, existe um objetivo agora a gente unir o nosso caminho para a gente chegar no final vencendo. O que a gente faz para a gente poder jogar um em favor do time do outro? Porque nós somos agora um time só. Então, casou, aí não é só mais você para decidir. Ah, Deus falou comigo. Não, peraí, agora você casou. Agora Deus precisa falar com vocês dois. E vocês dois têm que entrar no acordo. Vocês são um só agora. Vocês são um só. Então, é claro que quando eu fui ordenado pastor antes de eu casar, eu fui ordenado no final de 2002 e eu já conhecia a Priscila. Priscila já era bem envolvida, ativa na igreja, filha de pastor. O pai dela faleceu quando ela tinha uns 12 anos de idade. E ela cresceu sem pai e a mãe se tornou pai e mãe, literalmente, para ela, né? Tenho mais outros 2 cunhados, que é o Tiago, que nasceu com falta de oxigenação no cérebro. Então o Tiago é um adolescente de 30 e poucos anos, né? Sim, Quase certo. 40 já. E o Isaías, que hoje é pastor, que deu continuidade no Mega Vida na região do Campo Grande, né? Que é uma igreja que nós iniciamos. E então a Priscila, eu já conhecia ela antes de eu começar a namorar, já sabia que ela tinha um quê pro ministério, pro evangelístico, para missões, né, para nações e outras coisas mais. Então, só que nunca deu liga, né? A gente foi amigo antes de namorar, não dava certo, né? Teve uma época que ela gostou de mim, eu não gostava dela. Aí teve uma época que eu gostava dela, não gostava de mim. Até que eu fui para missões com a Jocum, fiquei um tempo com a Jocum, fiquei envolvido em missões urbanas no Rio de Janeiro. Voltei, não deu certo de novo. Aí em 2000 eu fui para os Estados Unidos, perdi o contato com ela. Fui ordenado pastor, falei, eu não posso ser pastor sozinho, eu preciso de uma esposa comigo para me ajudar. E aí em 2003 eu tentei vir atrás dela, de dezembro de 2002 para 2003, que eu ia vir para o Brasil, e eu liguei várias vezes e ela me despistou. Ela me deu um perdido. É assim que acontece. Não, eu tô enchendo a bola dela. Eu que fui atrás, ela me dava os perdidos. E aí eu falei, eu vou atrás dela. Aí a mãe dela foi minha cúmplice, que ela me ajudou a enganar. Eu falei pra mãe dela, olha, eu preciso muito ver sua filha e tal. Não tem como você falar, me dizer quando ela vai estar aí, que não vai sair, porque ela morava longe da onde eu morava e eu não tinha carro, eu estava aqui no Brasil, ia passar só 3 meses para mim e eu tinha que pegar ônibus e de repente eu podia chegar lá e não encontrar ela. E aí a mãe dela deu uma despistada nela. Não, pode vir aqui que ela tá aqui. Aí eu liguei para ela da rua dela, do Orelhão, quando ainda existia Orelhão. Ficha. Liguei para ela, falei, então, eu queria conversar com você, tem como, né? E ela tentou me despistar, eu vi que ela estava em casa, aí foi quando eu apertei a campanha, peguei ela no pulo. Falei, eu preciso conversar com você, eu vim dos Estados Unidos para cá porque eu acho que Deus tem um propósito. E eu fui claro com ela, queria namorar com você, eu queria desenvolver um relacionamento, e ela, não. E aí ela me deu só balde de água fria. Esses 3 meses que eu passei aqui no Brasil, eu não parei, fui ministrar em Feira de Santana, Bahia, fui ministrar em Goiânia, fui ministrar em tudo quanto é lugar. Quando eu parei em Campinas, que já eram minhas últimas 2 semanas para voltar para os Estados Unidos, aí ela fala, vamos conversar. O que o senhor fazia lá nos Estados Unidos? Só um paralelo. Eu estudei, eu fui para lá como missionário de Jocum e depois eu recebi um convite para pastorear jovens numa igreja brasileira ligada à igreja que hoje é a Gateway. Então, a liderança da Gateway, que é o Robert Morris, né? O Robert Morris era um co-pastor, o pastor principal era o Morris Sheets, e esse... esse hoje é o apóstolo. Eu sou o Robert agora. Esse daí é o apóstolo que cuida do coração do Robert Morris, que é o pastor principal da Gateway Church, lá em Dallas. Então, antigamente a igreja chamava Shady Grove. Eu fazia parte da Shady Grove Brazilian Church, que era a ramificação brasileira da igreja. Certo. E aí, quando o Robert começa a Gateway, a Shady Grove, que era a igreja que ele veio, começa a passar algumas dificuldades. Aí o Robert convida o então pastor dele na época para ser o apóstolo da denominação, cobrindo com mentoria, e aí a igreja lá se tornou uma Gateway. Então, até então,
era só Cherry Grove, aí a Gateway ela foi acoplando essas igrejas como Gateway. Aí o senhor tava lá. Então eu estava pastoreando jovem nessa igreja, aí o pastor da igreja brasileira me apresentou o Cristo para as Nações, né, o Christ for the Nations, e aí eu fui ser estudante do Christ for the Nations. Então ali começou a minha caminhada, eu nunca mais parei, né, minha caminhada ministerial. Fiquei nessa igreja brasileira por toda a minha jornada no Cristo para as Nações. No final, como a igreja tinha reunião só de domingo à noite, e eu precisava desenvolver o ministério numa igreja americana, aí eu comecei a trabalhar com uma igreja americana de domingo de manhã, que era Living Word Church, numa cidade chamada Irving. E que hoje já fazem 21 anos que eu tenho relacionamento com o pastor, até hoje ele é um mentor da minha vida, que é o pastor Bill. Traduziu o livro dele e tudo mais, isso, ia vir aqui. Então até hoje eu tenho esse relacionamento com o pastor Bill. Mas aí ao longo desse processo, né, de 2003, acabei casando com a Priscila. Ela topou namorar comigo uma semana antes de eu voltar para os Estados Unidos. Então a gente começou a namorar uma semana antes. Uma semana depois casou. A gente fez corte obrigatória, né, porque não tinha, era tudo por telefone. E a gente decidiu casar por telefone. Casar por telefone? Não, a decisão. Tá. Aí Pior ainda. Eu vim para o Brasil, a gente decisão decidiu. Exato, foi por telefone. Nossa. Aí eu vim para o Brasil exatamente uma semana antes do casamento. Ela preparou toda a cerimônia. Uau. Ela que me deu essa aliança. Uau. Ela me deu a aliança no aeroporto quando eu desci em Guarulhos. Ela chegou e disse assim pra mim: quer casar comigo? Uau! Ela foi que eu falei: mas eu vim pra casar com você. Essa aliança, porque assim, a gente vem de família muito simples, né? Eu era seminarista mesmo, estando nos Estados Unidos, porque a América é um lugar que o povo tem dinheiro, se trabalha, se rala. Eu não tinha essa condição de ver isso. Eu tinha que estudar, né? Eu tinha que. Ao evangelho, exato. Então ela derreteu tudo quanto é ouro que ela tinha, desde brinco, correntinha e tudo mais, levou para um ourives lá da igreja dela, e a ourives fez a minha aliança e a aliança dela. Então foi ela que comprou. Uau. E aí eu casei com ela e levei ela embora comigo para os Estados Unidos. E aí ela participou de boa parte, depois dos nossos, que se tornou o trajeto de vida cristã aí. Essa história foi diferente. Agora, o que você fez na América? Depois disso tem mais coisa, né? Mas antes disso, você teve um encontro com missões, assim, de fato. Quando que foi que realmente o senhor entendeu missões? O chamado missionário. Chamado é isso assim, que o senhor tem pra mim. Nunca. Aí é bom, hein? Resumiu. Agora Aí eu vou te explicar por quê. Eu só acho que eu só tô quebrando paradigma aqui hoje. Não, tá certo. Por quê? Porque eu nunca entendi missões como missões. Só como cristianismo mesmo. Apesar. Papel normal. Apesar de que, olha só. Arroz e feijão. Eu adolescente, né? Eu fazia parte da Convenção Batista Brasileira, né? Eu era de uma igreja da Convenção Batista Brasileira. Então eles tinham lá o PAM, né? Que é PAM, Programa de Adoção Missionária. Eu, mesmo adolescente, quando eu comecei a trabalhar, eu mandava oferta para esse PAM. E eu recebia a carta de um missionário. Então, podia ser pequena a oferta que você mandava, você recebia uma carta. Então, eu já entendia que eu precisava, de alguma forma, tocar as nações com o evangelho. Eu não entendia como missões, por mais que tinha o nome missões. Então o nome missões não gritava no meu coração, mas quando falava nações, aí sempre. Então eu lembro que com 16 anos num acampamento de uma igreja, o pregador não veio e o pastor disse assim: olha, o pregador não vai vir, vai ser o Espírito Santo que vai ministrar, vamos orar e deixa Deus falar com você. E eu lembro que eu fui para o altar e chorei muito e falei: Deus, eu quero viver experiências contigo. Você que está vendo isso daí, não faça isso, gente. Não fala isso, porque você fala que quer viver experiências com ele, você vai entrar em trouble, entrar em problema, porque ele vai te dar experiência. E eu passei muita coisa em tudo quanto é lugar que eu vou para fazer evangelismo, para poder levar Jesus para as nações. Qualquer coisa que eu vou fazer, sempre tem uma experiência a mais, alguma coisa a mais. Mas aí você perguntou quando que despertou. Bom, ali despertou o desejo de querer entregar minha vida totalmente para fazer a obra. Seria só para viver para Jesus. Tem 2 níveis, né? Você decide seguir a Jesus e aí depois você vai entendendo
como é que funciona a dinâmica do ID, de Mateus 28, e aí você decide, não, ok, agora eu quero fazer o que o senhor quer que eu faça. Então foi aí que deu esse start, eu comecei a dizer, não, agora eu quero fazer o que o senhor quer que eu faça. Então, os livros que eu comprava na minha adolescência, até hoje, ó, eu tô com um livro aqui que eu vou indicar para vocês depois, que é o Como um Vento Impetuoso, do Meltari. Mas os livros que eu sempre li foram livros de experiência de vida, né? Biografias de homens que viveram coisas em nações diferentes e livros missionários o tempo inteiro. Eu sempre tive sede disso. O senhor também escreve, certo? Escrevo. O senhor tem... Depois o senhor deixa o link pra gente colocar na descrição aí, quem quiser. Claro, adquirir tem... Adquirir seus livros. O Encontrando Deus as Pessoas Erradas já não tem mais, né? Acabou, preciso mandar imprimir mais. Mas o Awake tá já na segunda edição de impressão, mas já tá acabando. Eu tenho últimos 40, na verdade, do Awake. Então já falei que é editor que eu preciso imprimir mais. E esse Awake é um livro para despertamento de um avivamento pessoal. Cura interior em alguns níveis, mas para despertamento pessoal. Então nessa época o senhor já entendeu que o cristianismo não estava relacionado a você, mas assim, por quê? Porque as pessoas hoje a maioria das pessoas que elas se convertem, elas vêm com aquele sentimento de que o que Deus vai fazer por mim, né? Então o senhor já entendia nessa época que era uma resposta sua em fazer o que Deus queria que o senhor fizesse. É porque eu venho também de uma geração muito puxada com super-heróis, né? Uhum. Então se hoje tá grande aí a Comics, os Marvels e outras coisas mais, sim. Então eu sempre gostei desse tipo de coisa, né? X-Men e tal, eu sempre gostei desse tipo de coisa. Então isso sempre me inspirava a querer buscar um sobrenatural. Então peraí, eu preciso viver uma vida sobrenatural. Então o que me impulsionava em querer fazer a diferença, eu olhava para a vida de Jesus e falava, cara, esse cara é sobrenatural. E o que é melhor disso tudo? Ele fala que eu posso viver exatamente como ele viveu. Então eu quero tudo isso que ele viveu porque eu quero fazer a minha parte na história. Então aquela palavra americana muito conhecida, né? History makers, fazedores de história. Então eu sempre entendi que essa é uma história compartilhada. Eu não teria como ser o maior history maker, mas eu poderia ser um dos history makers. Então eu sempre orei, Senhor, eu quero fazer meu papel na história. Nossa, e você vai ver que geralmente esses casos acontecem de pessoas que marcaram a vida de outras pessoas, né? Sim. Não, são pessoas que são lembradas, eu nem digo pessoas que têm nomes em placas, sim, mas são pessoas que tocaram outras pessoas que levaram esse legado pro resto da vida. Nossa, o dia que eu li o livro Por Essa Cruz Te Matarei, eu acho que o senhor deve ter lido. Conheço. Do Bruce. Uhum. No livro, o amigo dele, né, vem a falecer e você vê que o cara, depois de morto, como ele alcançou pessoas. Né? Sabe o que eu acho interessante disso tudo? É que a gente fala desses grandes homens, mas de fato eles eram Robert Lodo, comuns. Thiago Guimarães. Sim. Eles eram assim, pessoas comuns, que nem, né, no caso do livro Por Essa Cruz Te Matarei, o cara era comum, também veio de uma igreja conservadora e tal, e ele sentiu, ele tinha algo dentro do coração dele que impulsionava, né? O próprio Deus, um chamado para a vida dele. E ele foi para cima, e diversas outras pessoas. Teve problemas com a família. E eu vejo assim, né? Que os discípulos caminhou com Jesus, tal. Ainda Jesus falou para eles ir. Mas quando Jesus curou o endemoniado gadareno, ele quis seguir Jesus. Ele falou assim, não, você vai ficar aqui porque você já está pronto. Você vai aí, vai testemunhar e tal. Então, os critérios que Deus usa para cada pessoa, para alcançar cada pessoa e da forma dela ser usada, é muito dele, é muito pessoal, ele entende o coração da pessoa, e essa pessoa comum, de fato, às vezes com um problema, no caso demoniado gadareno, o cara totalmente vivia nos sepulcros, né? O Senhor usou ele, o Senhor falou que ele estava pronto. Então, eu vejo assim, né? A forma como Deus seleciona as pessoas é totalmente diferente do mundo, porque se você não tiver o perfil, se você não tiver alguma coisa que me agrada, se não tiver uma roupa, qualquer coisa, se você não fala bem, se você não tiver uma segunda... Se você não falar se History você for numa Makers... entrevista de emprego... Você não tem um que a mais. Se você não tiver isso, você não é professor. Se você for entregar um currículo e não tiver nada ali, ensino superior, ensino médio completo, ou segundo grau, primeiro grau. Fiquei já. Muito difícil você conseguir arrumar um bom emprego, de fato. Sim. Mas o Senhor pegou pessoas
incomuns. Davi, por exemplo, o cara era pastor de ovelhas e quem lutava na guerra, os caras, você sabia que eles tinham um potencial, mas o Senhor olhava para ele lá. Então, resumindo, eu vejo que Deus, ele pega pessoas comuns. Isso Pegou sim. Davi, no caso, um exemplo, pegou um cara comum, um pastor de ovelha, mas ele fez o cara se tornar rei, porque Deus conhecia o coração de Davi. Uhum. Qual a experiência, assim, como que é pro senhor saber? É porque acho que existe um sentimento, assim, de quando você fala de um trabalho transcultural, né? Como foi pro senhor a primeira vez que o senhor pisou numa cultura totalmente nova, diferente? Eu digo que não fala até o nosso idioma, porque eu tive uma experiência, eu fiquei alguns dias na Coreia, foi algo bem diferente. Não, mas eu não fui fazer, fui a trabalho. Galera. Pisou. Mas foi algo diferente. Agora o senhor realmente trabalhou, discipulou, levou o cristianismo. Como foi assim as suas primeiras experiências lá? Como foi pro senhor ver Deus agindo dessa forma? Através da sua vida, né? A primeira experiência que eu tive foi América mesmo, né? Aham. América, Estados Unidos. O Porque senhor tem meio que um negocinho pelos Estados Unidos, né? é a minha segunda nação. Eu não tenho como falar. Além de eu sempre ter sido apaixonado, eu recebi palavras voltadas para isso. A América, para mim, é uma nação apostólica. Aham. E quando eu falo apostólica, é uma nação onde ela consegue exercer influência no mundo todo. Sim. No Então, evangelho. exatamente, aí quando ela se levanta com o evangelho, o que acontece lá influencia o mundo todo. Ou, Então, é uma nação apostólica. na Coreia, assim, eles são cristãos por causa da influência da É. América, né? No caso, o Billy Graham considerava os presidentes dos Estados Unidos, cara. É um cara diferente. É diferenciado, assim. Sim, não, ele foi Fora da o maior de todos, né? Se for ver bem nesse época moderna do século XX, Aham. né? É. Século XXI a gente vê, em matéria de influência, nenhum até hoje igual ao Billy Graham. Chegou Nenhum. até lá, né? Nenhum. Presidentes de todos os países, reis, rainhas, todos recebendo esse cara. Evangelisticamente, em 2021, a gente vê o Rainier Bon, que já é falecido. Tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente também. Foi um dos que eu me apaixonei, o ministério dele, né? Que é o Rainier Bonk. Inclusive, o sucessor dele, que é o Michael Kolenda, ele iniciou recentemente uma igreja chamada Nations Church, em Orlando. Eu tenho gente que foi minha ovelha que faz parte da igreja hoje lá, né? Uhum. Mas eles vão estar vindo para o Brasil para fazer cruzadas de evangelismo e milagre, como igreja, Nations Church, né? Mas eu vejo essa questão, né, essa questão do transcultural, né? Como é que foi a minha experiência? Então, a minha primeira experiência impactante, porque assim, eu cheguei na base da Jocum um mês antes de eu começar o primeiro curso. Eu fui para lá para fazer inglês, para desenvolver o trabalho em 2 ilhas africanas, que é São Tomé e Príncipe. Eu sou formado em radialismo, então nós íamos implantar 2 rádios, uma em cada uma dessas ilhas, para alcançar os muçulmanos do continente africano, Entendi. aonde a gente não podia pesar. Então a rádio... estratégia legal. Nossa, Então que Boa estratégia. hein? a gente ia Caraca, estar aí pelo implantando seu rádio. uma rádio em cada ilha e eu ia treinar obreiros locais para dar continuidade. Então, eu nunca tive um chamado, isso é muito nítido, muito claro para mim, eu não tenho um chamado de uma missão integral. Sim. A minha missão é itinerante nessas nações. Entendi. Isso para mim é muito claro. Então, essa era a ideia. Então, eu fui para os Estados Unidos fazer isso. Quando eu cheguei lá, eu cheguei um mês antes de eu começar meu curso para poder me preparar antes de começar o curso de inglês da Jocum. Quando eu cheguei lá, a base estava em recessão. Então não tinha obreiros na base. Então um obreiro brasileiro que estava na base me pegou no aeroporto, me levou para a base, me colocou numa casa. Essas casas americanas, casarão bem antigo, 2 andares, tudo de madeira. E tudo aquilo para mim era um sonho. Eu falei, gente, eu tô vendo um sonho aqui. Mas daí o sonho virou um pesadelo, porque ele me colocou dentro da casa e falou, olha, tem comida na geladeira, no freezer, né? Se você precisar de cobertor, e eu cheguei lá numa época que estava começando a esfriar, eu cheguei em setembro, tem cobertor no armário e tudo mais, enfim, eu não sabia nem como ligar o chuveiro da banheira. Eu não sabia, ninguém me ensinou. Não sabia como ligar, como é que eu fazia para água quente sair. ele E a foi água embora, quente né? demorava. Ele não E ele tava- foi embora, me largou lá e foi embora. Tudo bem, então eu tive que tentar descobrir, até eu tomar banho levou
minutos e minutos aí, acho que mais de quase uma hora para me tentar, porque até eu ver que a água tá esquentando, Quase foi pra canequinha. é, Quase apelou. aí tudo bem. Aí tá, tô com fome, vou comer o quê? Vou olhar no freezer, um monte de coisa congelada que eu não sabia nem o que fazer. Né? Então, assim, eu comi demais a pasta de amendoim com biscoito, que era o que eu olhava, comi. Cara, isso é bom. Comi. Mas eu tava numa fase que eu não engordava fácil, né? Então, eu entrei em pasta de amendoim, tudo que tinha de pasta de amendoim eu comia. Então, foi difícil pra mim essa primeira experiência, porque eles me largaram no lugar, eu não tinha contato, eu não sabia como ligar pra casa. E o idioma? Não tinha como ter. E o idioma, eu tinha barreiras com o idioma, né? E eu fiquei preso nesse lugar. Nossa, foi traumático pra mim. Foi uma experiência traumática. E aí, eu comecei a questionar Deus. Deus, será que é pra mim estar aqui? Porque eu fui representando um projeto internacional da Jocum, que chamava Uniáfrica. Então eu estava ligado à base do Rio de Janeiro, que tinha um projeto internacional chamado Uniáfrica. Quando eu fui para a base lá de Richmond, na Virgínia, eu fui representando esse projeto. Então eu esperava que o líder da base sentasse comigo para mim explicar para ele o projeto, porque isso estava claro, né? E por incrível que pareça, o líder da base era um brasileiro, que falava inglês e liderava essa base da Jocum. Então nada disso aconteceu. Até que um dia, tendo meu tempo com Deus, Deus me mostra uma passagem de Jesus conversando com Nicodemos, falando assim, olha, aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Porque eu já estava questionando, Deus, será que não é para mim estar aqui? Porque eu tinha só 3 meses de visto, era o tempo que eu tinha para fazer a escola, eu tinha que voltar ao Brasil. E eu comecei a sentir, peraí, talvez eu vou ter que sair daqui, gastar esses 2 meses buscando o propósito pelo qual Deus me trouxe para cá. Talvez não vai ser a Jocum mais. E eu entrei numa crise, porque eu era fascinado pela Jocum. A Jocum, antigamente, ela tinha uma política que se você era queimado numa base, você era queimado globalmente. Então, se deu um problema numa base, você já não consegue se adaptar em mais nenhuma outra. Ninguém te abre as portas. Você não serve mais. Eu falei, o que vai ser? Quando Deus fala isso comigo, eu falei, ok, tô entendendo que meu tempo aqui tá acabando. Então, Deus, eu só te peço uma coisa, me dá a oportunidade de conversar com o líder, e usa a boca dele para dizer para mim que não é para mim estar aqui. Se o senhor fizer isso, eu vou entender que não é para mim estar aqui. E aí eu vou usar os últimos 2 meses que eu tenho de visto buscando esse propósito. Nisso, assim, é uma crise... Inspirado em Gideão. Não, uma crise enorme, porque pensa você, antes de eu sair do Brasil, que nem a Priscila participou, quando ela era minha amiga, do jantar missionário para levantar recursos para mim ir para os Estados Unidos, para depois de lá eu ir para a África. Então eu levantei recurso financeiro com pessoas, tinha gente que chegava em casa e me dava oferta em dólar, que eu nem sabia quem que era a pessoa. Então tinha uma responsabilidade atrás da minha decisão de pessoas que me investiram, falando, ele está indo para estudar, para depois para a África. Aí de repente eu comecei a me ver sem chão. E ok, Deus, o que eu faço? Né? É aquele versículo de Provérbios, o homem faz planos, mas quem dá a última palavra é mesmo Deus. Então tá, Deus, eu quero que o Senhor respalda eu mudar alguma coisa que eu vim aqui fazer. E aí aconteceu que, faltando na semana de começar a escola de inglês, esse líder da base chama os obreiros para ter um jantar na casa dele para preparar para o início do semestre. E eu era o único sobrando na base. E aí me chamaram, levaram eu, vamos lá, jantar na casa do líder também, tudo bem. Foi aí que eu tive um contato mais perto do líder, pela primeira vez. Ele nunca foi me ver na base. Aí foi que eu tive um contato, não foi na casa dele, foi numa outra casa. E aí na mesa ele chegou e falou algumas coisas em inglês comigo e eu respondi para ele. Foi uma coisa muito rápida. Eu não tinha o inglês 100%, mas eu consegui responder ele. Ele falou, Eduardo, você veio aqui para quê? Você veio aqui para estudar inglês? O inglês que você tem, a tua compreensão, você pode morar com um americano aí uns 2, 3 meses, você vai aprender muito mais do que você vir para Jocum. Eu não sei por que você veio para cá. Uau. Aí, assim, o senhor não ficou... O senhor só para ela, o senhor ficou um pouco triste com ele falar isso ou não, o senhor entendeu não, a resposta? Eu fiquei com frio na barriga, porque falei, ok, agora é a resposta, pronto, agora eu tenho que tomar decisão. Como é que vai sair isso? Aí veio o pior, né? Porque o processo não foi fácil. Porque o que aconteceu? Eu já entendi, Deus já deixou claro isso pra mim. Então, meu tempo aqui encerrou. Aí eu cheguei, marquei uma reunião com ele, falei, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso falar com você, é urgente.
Juntou ele, mais outros dois líderes presbíteros da base, que eram americanos, e ele ia traduzindo eu falando em português. Eu disse para ele, olha, eu tô aqui há um mês, eu vim aqui com objetivo, eu perdi toda a paz de estar aqui, eu passei isso, isso e isso, você nunca veio conversar comigo, eu orei, e Deus me deu uma direção e me deu 2 confirmações, uma na palavra, uma pela sua boca. Então, eu quero dizer que eu não vou ficar aqui. E aí ele falou, você é igual aos outros brasileiros que vêm para cá, que são enviados pelo pai, para poder fazer inglês, no final vem para cá, some aí no mundão da América, volta quando quiser. Eu falei, não, peraí, Nossa. eu não sou essa pessoa que você está falando. Eu levantei o dinheiro para vir para cá, eu não tinha dinheiro na conta do banco, eu ganhei o visto, isso para mim já foi uma resposta de Deus, porque antigamente era muito mais difícil que hoje. Eu falei, você está me prejulgando, a minha vida é totalmente entregue à obra. Eu não vim para cá para ganhar a América. E ele, não, você veio, eu vou chamar a migração e tal. Me ameaçou. Aí começou a conversar em inglês com os gringos e começaram a me oprimir. Nós vamos chamar a migração para você. Quantos anos você tinha? 23. Nossa. Nós vamos chamar a imigração para você, vamos chamar a imigração. Peraí, deixa eu só falar uma coisa aqui. E aí eu comecei a chorar, porque a pressão foi tão pesada. Fora de casa, choque Meu cultural. Deus, tudo. foi horrível, foi a pior experiência que eu tive em missões da minha vida, né? E aquilo foi muito difícil, e eu disse para eles assim, falou, olha, eu sei de uma coisa, que eu tenho um direito. O direito é o que está no passaporte. No passaporte eu tinha 3 meses, Certo. né, para ficar lá. Mas eu nem entendia nessa época que quando você chega, ele tem o visto no passaporte e tem o carimbo que eles dão, que sempre é 6 meses. Quer dizer, eu teria mais do que o tempo que eu achava que eu ia ter, na verdade. Mas para mim eu tinha uns 3 meses. No mínimo. No mínimo. Aí eu disse para eles, eu tenho algo por direito, que são 3 meses. Aí eu terminei eu tenho mais 2, eu vou atrás do meu propósito aqui nesse país, porque Deus não me trouxe aqui à toa. Aí disseram assim, não, mas fomos nós que demos o visto para você e tal. Eu falei, não foi vocês. Primeiro quem deu o visto para mim foi Deus. Porque eu tenho um visto de turista. Vocês mandaram uma carta, tem o nome de vocês no meu visto? Tem. Mas não foi vocês, porque não é um visto de estudante, não é um visto religioso, é um visto de turista. Então eu vim aqui visitar vocês. Já visitei. Já passei um mês aqui com vocês. Eu não poderia nem estar fazendo o que vocês querem que eu faça. Falei, então agora... Aí você vai para onde? Eu vou para o Texas. Eu tenho um contato de uma pessoa que eu conheço e eu vou lá e você pode ficar tranquilo que eu não vou ficar ilegal nesse país. Porque se Deus me quer aqui para cumprir um propósito, Ele vai abrir todas as portas. Se Ele não quer, nem eu quero ficar aqui. Nossa. E esse processo foi muito tomada difícil. de decisão, hein? Foi muito desgastante. Porque o lugar que você esperou apoio foi rejeição. Não, na verdade, lembra que eu falei que eu tive que passar por um processo de cura de raiz de rejeição? Minha vida inteira foi rejeição. Foi rejeição na minha infância, rejeição pelo meu pai, rejeição dentro da igreja, rejeição em missões. Foi rejeição para tudo quanto é lado. Tá firme ainda aí, ó. Foi a vida Confrontante, inteira. mano. Confrontante. Então, você vê... Tá bom, pode ir. Por aí você vê como o Satanás ele trabalha em estratégias progressivas. Então, quando a gente fala, né, da famigerada libertação, você tem que estar observando qual a linha dessa ação de Satanás na vida das pessoas, porque eles trabalham numa organização, né? A Bíblia fala que são uma armada, são um exército. Assim como existe o exército dos céus, tem o exército do inferno. Então, eles são organizados. Então eles vão trabalhando o psicológico. Tem criança que fala, tá vivendo uma vida hoje sexualmente totalmente fora da vontade do pai. Não, mas eu nasci assim. Peraí, mas quando a gente traça uma linha desde o início, a gente vai vendo uma atuação satânica desde o início, e os demônios que vão acompanhando são demônios já pré-requisitados para isso, para dar continuidade, é progressivo, ao ponto de você começar, por exemplo, eu tinha uma crise interna enorme, que eu achava que eu tô sobrando nesse planeta. Eu estou fazendo o que aqui? Mesmo Deus fazendo coisas maravilhosas na minha vida. Por quê? Porque esses demônios já vão trabalhando na nossa consciência, na nossa alma, emoções. Ó, você é um rejeitado. Isso mostra. Você é um rejeitado. Eu entendo. E acham que um homem de Deus também está isento de passar por tal situação. Na verdade, meu irmão, os pastores, a maior crise emocional que eles passam é a raiz de rejeição. Verdade.
todos os pastores que a gente senta para poder tratar o coração, a alma e tal, a coisa principal é a raiz de rejeição. Eu sinto que eu especial, tenho aprendido um pouco a respeito disso também. Porque poucas coisas, meu trabalho, dia a dia, eu vejo como ainda é necessário entender que nós não devemos ser aceitos. Nós não devemos ser queridos por todo mundo, porque senão a gente está contra a palavra, né? Que a palavra diz que nós não iríamos ser. Eu vejo como isso daí ainda divide o meu coração, né? Sem dúvida. Sim. Oh, que experiência que o senhor teve, hein? É. Eu acho que eu no seu lugar ficaria... Mas Nossa, eu ia ficar batido demais. dúvida. Eu ia ficar batido demais. Acho que não tá ligado. Bruno, tá com som? Agora tá. Eu nunca tive uma experiência, né, de ir pra fora, mas, cara, só de ir pro Nordeste, tá ligado? Ir pro Nordeste do Brasil é outra cultura também. Quando eu cheguei lá, eu já queria... Tipo assim, ó, eu sabia que o senhor queria eu lá, mas quando eu desci do avião, eu senti o ambiente, eu queria voltar pro avião e ir embora. Porque bateu algo no meu coração, tipo assim, tô sozinho. E agora? Não tem... Porque eu fui sozinho, não tinha ninguém comigo. Fui sozinho, nunca tinha andado de avião, fui no avião sozinho, fui tudo sozinho. Quando eu cheguei lá, eu falei, mano, tô sozinho. Vou voltar embora. Mas aí a gente teve aula de missões, né? E eu lembrei, né? O senhor colocou isso no meu coração, né? Quando você sentir vontade de ir embora, você tem que estar lá. Você tem que, mesmo se for rejeitado, você tem que estar lá. E foi um divisor, assim, pra mim, de fato. Eu continuei, falei, não, eu tô aqui, pessoas investiram em mim, o senhor preparou tudo, tipo, alguém tudo. Me enviou, Deus tudo, me enviou. O senhor me enviou, eu não trabalhava, só estudava. O senhor me enviou aqui, ele preparou esse momento, então eu tenho que ficar aqui. Aí eu fiquei, mas esse choque, teve um choque cultural também, você chega, você olha tudo assim, é diferente. Não é? É Brasil, mas não é a mesma coisa. O Nordeste é outros 500. Só de eu ver um casal, ou 3 pessoas numa moto sem capacete, pra mim já era um choque. Passar assim nas ruas sem saneamento básico já era outro choque. Então isso é mim. Mas eu falei, não, eu tô aqui, o senhor me quer aqui. Depois disso já... E ainda, né? Mas foi algo que mudou na minha cabeça. Sim. Não tem que estar aqui. E pra você, Thiagão, como foi aquela vez que você foi jogar lá na Bezinha do Acre? Porta pra Europa. com a projeção pra Europa. Inglaterra. Brincadeira que o pessoal faz aí de coisa de futebol, que o Thiagão era jogador de futebol. Legal. Mas aí o senhor tava contando, né, que o senhor jogou a real pra eles. E como que o senhor saiu dessa noite? Desse dia? A sua ida pro Texas. Isso foi só o start, porque aí a líder da... Ó, as meninas esqueceram que nós tá gravando aqui. Aí a líder desse projeto internacional lá que ficava na base do Rio de Janeiro, o que aconteceu? Ela entrou em contato comigo lá nos Estados Unidos, ela falou, Eduardo, o que tá acontecendo aí? Que mandaram aqui um e-mail da base da Jocum lá de Contagem, que era a base central. Descascaram. Dizendo que eles estão querendo te desligar da Jocum porque você deu um mau testemunho aí. Eu falei, não dei mau testemunho. Ela falou, mas o que está acontecendo? Eu expliquei tudo para ela. Ela falou, eu vou interceder por você porque eu te conheço. Você foi aí com propósito. Eu nem esperava que você ia passar isso, né? Então eu sempre com medo o que mais me gerou temor é o medo deles distorcerem a verdade e eu ficar... Sua palavra com Exatamente. Mas Deus ele agiu de uma forma poderosa. Essa líder era uma líder que viu todo o meu trabalho, tudo que eu fiz. Seu crescimento, né? Tudo isso, ela me acompanhou. Então ela pôde estar intercedendo por isso e aí eu encerrei positivamente tudo isso. Tanto é que qualquer base de Jocum, enquanto eu estava lá me relacionando, né, nunca tive problema com ninguém. Mas depois que eu saí daquele lugar, eu tive... O que eles fizeram? Do mesmo jeito que eles me botaram dentro da casa, ó, fica aí, tem comida dentro da geladeira, tem cobertor. Aí eles botaram dentro do ônibus, porque eu não tinha dinheiro para pagar, né, passagem aérea. E eu fui da Virgínia até o Texas dentro do ônibus. Foram 2 dias e meio de viagem dentro do ônibus, que não é igual esses ônibus leito que a gente tem aqui, é igual os cometão antigo. Lá, nós... fala do Brasil, mas a gente está muito mais avançado em ônibus interestadual do que nos Estados Unidos.
O ônibus de lá é um ônibus precário, é igual esses ônibus antigos da Cometa, antigão. Então eu já fui viajar dois dias e meio de viagem da Virgínia até Dallas, sem falar direito inglês, e com, eu brinco, mas não tem nada a ver com os mexicanos, mas é porque ele era um mexicano do meu lado que tava com um fedor de CC. Que foi assim uma luta. O busão era Foi uma luta. aceitável. Mas... Dele parar em alguns lugares para comprar comida, eu não ter dinheiro para, eu tinha um dinheirinho contadinho. Eu acho que o que sobrou do tempo que eu fiquei lá, que eu tinha comigo, acho que dava acho que não dava nem $500. Aí você ia, o ônibus parava em algum lugar, você ia comprar um combo, alguma coisa, 7 mais 8, a hora que você via $10. E eu sabia que tudo isso era dinheiro que ia embora e eu não tinha como ganhar de novo. Pelo tempo que você tinha que ficar lá ainda, né? Exato, não sabia o que fazer, né? E aí quem me acolheu mesmo foi essa igreja brasileira, pastoreada pelo pastor Júlio Pinto, que também é um cara... Se vocês quiserem pesquisar a história do Volantes, Missão Volantes de Cristo, o foco principal no Brasil era implantar uma igreja em cada município que não tinha igreja. Então esse pastor Júlio Pinto sempre teve um coração voltado para a obra missionária, né, de implantação de igreja, e eu acabei assumindo, junto com ele, parte da equipe pastoral e tudo mais, mas eu era auxiliar para os jovens, e foi ele que cuidou de mim. Tenho muita gratidão, até hoje converso com ele, até hoje nós temos uma amizade. Ele, a esposa, e ele continua fazendo missões do mundo inteiro, né? Legal. Ligado à igreja americana que ele faz parte lá até hoje. E ele que te acolheu lá em Dallas. Se não fosse, eu cheguei na casa da mãe de uma amiga que eu já tinha aqui no Brasil, essa mãe dessa amiga me acolheu na casa, mas quem me abraçou ministerialmente, quem cuidou, quem me impulsionou e foi direcionando para mim e fluindo foi o pastor Júlio Pinto. Você ficou os 3 meses lá? Aí que aconteceu? Eu recebi dele, ele falou, olha, você não tem só 3 meses, você tem 6. Ele Ufa. te instruiu. Ele falou, só tem uma coisa, né? Eu vou te convidar você fazer, você não gostaria de fazer um seminário? Eu falei, sim. Oh. Ele me levou para o Cristo para as Nações, né? Eu fui endossado pelo pastor Olin Griffin, que hoje é o mentor do Robert Morris, né? Nossa. Então ele mandou uma carta em meu favor. Então consegui me ingressar no CFNI. A igreja pagava uma porcentagem da minha mensalidade e eu tinha que levantar outra parte. E ali a própria escola entrou com a mudança de visto de turista para estudante. Então eu fiquei praticamente 2 anos. Mas... praticamente com uns 7 anos e pouco da minha vida com visto de estudante. Você ficou 7 anos lá. 10 anos. 10 anos. Que era Porque depois... Virou 10 anos. Porque eu terminei o Cristo para as Nações, aí eu me envolvi com o pastor Bill. Aí eu fiz um tempo de internato, que a gente chama, não sei nem como é que a gente falaria em português, mas é 1 ano de trabalho prático dentro de uma igreja americana. Aí eu desenvolvi dentro da igreja do pastor Bill, aí o visto de estudante continua. Né, nesse meio tempo, se mantém, porque como se fosse um é estágio. o prático, Aí vim para o Brasil, casei com a Priscila debaixo desse visto, ela recebeu o visto também, de estudante, e aí eu comecei a fazer a Universidade Batista. Então a Universidade Batista foram uns 3 anos e meio, não foi 4 porque eu usei o crédito do Cristo para as Nações. Certo. Adicionou, diminuiu o tempo, senão seria 4 anos. E essa caminhada toda deu 7 anos e meio estudando sem parar, né? Depois, a hora que eu terminei, eu já estava trabalhando para uma outra igreja americana, o pastor Mark. Inclusive, ele vem para cá agora em setembro. E aí o pastor Mark, um pouco antes de eu encerrar a Universidade Batista, ele entra com a aplicação do visto religioso de trabalho, porque aí eu comecei a trabalhar para a igreja americana. Né, desenvolver um trabalho. Integralmente. Integralmente, Então, até hoje o senhor pode ir? Voltar? Não, meu visto religioso já acabou, né? O visto turista já venceu, para mim eu tenho que pedir outro visto turista novo, né? Entendi. O visto religioso, né, ele só é válido enquanto você está trabalhando. Mesmo que eu diga assim, eu parei de trabalhar o mês passado e o visto ainda tem validade 2 anos, então eu posso ficar indo e voltando como religioso? Não. Aí eu tenho que pedir o visto turista, porque se eu fico entrando e saindo, eles me pegam
Você Entendi. não está trabalhando? Peraí, o que acontece? Por quê, né? Aí é perigoso fechar a porta pro resto da vida. Entendi. E na verdade a América sempre foi muito boa para mim, eu não tenho o que falar. São 20 e poucos anos de relacionamento com aquele país. Aquele país me deu a minha primeira filha, foi lá que eu gerei a segunda, né? E a minha vida ministerial toda começou lá. Nossa, que benção, porque assim, às vezes a gente tem uma dificuldade de compreender que Deus, ele, tipo assim, que a família, no caso, ela não Não é um peso. Né? é um peso. O Não senhor é um empecilho trabalhou, pra Deus. serviu, serve até hoje, claro, mas assim, o senhor em outro país, filho, tudo, e continuou trabalhando, servindo a Deus. Sim, sim, Isso foi um tempo. A gente implantou uma igreja brasileira com a Priscila, eu estudando, olha, eu fazia universidade e não era só o tempo que eu estava na sala de aula, porque eram 5 horas por dia. Então era o tempo das 5 horas por dia de aula, mais a hora fora, porque a gente tinha papéis para entregar todos os dias, estudando às vezes para prova, desenvolvendo projetos e tudo mais. E na lei americana, se você é um internacional, para estudar numa universidade, você tem que fazer, por exemplo, a minha matéria era teologia, mas tinham matérias que eram requeridas, que a gente chama de eletivas pelo governo americano, eram Sim. obrigatórias. Então você imagina eu, depois de anos, tendo que fazer Eletivo. física, química, Misericórdia, biologia, Deus, misericórdia. matemática. Nossa. Assim, eu só não bombei pela graça do Senhor, porque aí pegava as outras matérias teológicas, eu ia sempre o A, B, porque eu amava. Mas daí chegava matemática, química, Acabado. filosofia eu fui muito bem. Ah, o senhor é História, mais voltado pra história pra americana humanas. 1 e 2, inglês e literatura 1 e 2, tudo isso eu fui muito bem. O resto foi uma luta. X. Eu acho que não Ao seria, quadrado. me daria melhor. Então, Eu formei em misericórdia. engenharia, aí, então... E aí é o que eu tô falando. Aí, ó, estudando, implantando igreja e tendo que me virar com um trabalho aqui e ali para ajudar no pagamento. E aí depois a Priscila engravida, sem parada. Sem Uau. parada. Hoje o povo. Aí hoje eu posso falar que o povo é muito. É um povo crente meio frouxo, né? Quando você fala de ministério. Casou, esfria o trabalho na igreja local. Misericórdia. pelo Começa contrário, por aí. Isso é ridículo, mas você vê muito isso acontecer. Né? Agora eu tô trabalhando, tô muito cansado. Não, peraí. Então não é porque você tá cansado. É porque o teu foco tá bagunçado. Porque se você ama A Deus, a Jesus, obra. ama o reino, você vai fazer alguma coisa. Pastor, eu não sei te dizer quanto tempo a gente tá aí, mas eu conversei com ele, né? Eu falei, ó, se a gente pudesse dizer assim, partindo assim, né, para encerrar, o que o senhor diria para quem tá assistindo e para nós? Ó, permanece no cristianismo por causa disso. por causa disso. Por Aham. causa disso. Essa daqui é o que me manteve todos esses anos, fez eu passar essas dificuldades e é o que me impulsiona. Que nem eu conheci o senhor o senhor veio apresentar o projeto da África. A gente nem entrando nessas questões assim, né? Mas o que o senhor diria pro pessoal, para nós? Ó, permanece no evangelho, fica firme, se dedica cada vez mais à igreja local e àquilo que Deus está pondo na sua mão para continuar. Eu acho que eu poderia dizer. Eu preciso olhar ou não? O, que o jeito que o senhor se sente mais Bom, confortável. a primeira coisa é que se você não permanece na vida cristã, eu duvido da tua salvação. Eu duvido que realmente você entregou o seu coração para Jesus, porque tem uma linha muito fina entre a emoção e a decisão. Então, se o teu coração realmente pertencer para esse Jesus, como eu disse, a vida cristã tem altos e baixos. Você pode até estar no momento baixo, mas você não consegue largar esse Jesus, porque ele é o teu dono. Então não é nem tanto permaneça na vida cristã na igreja. Não, continue a servindo aquele que agora você pertence. Então deixe que ele permaneça sendo o seu dono. Se ele é o teu dono, então agora você não manda mais em você. Quem manda em você é ele. Então eu acho que mais do que isso de permanecer é você fazer um check-up na tua vida cristã. Você ir para a igreja por uma empolgação, por uma ação momentânea, porque você tem amigos em comum que vão, ou você realmente entregou esse coração para Jesus. Porque se você tem uma vida volúvel e hoje você está afastado e não sente nenhuma atração para querer voltar a fazer parte do corpo, eu falo corpo porque assim,
A igreja não é você sozinho, não existe base bíblica para isso. Você é um membro. A igreja, ela se forma como um corpo. Você só está no corpo se você estiver ligado ao corpo. Se você não tiver, eu duvido a tua salvação. Você sozinho é templo do Espírito Santo, isso é bíblico. Mas igreja, a noiva, ela é corpo. Você só é corpo quando você está junto com o corpo, senão você foi amputado e o órgão morre por si próprio. Então eu digo para você, se você está se afastando, se esfriou, não sente desejo de voltar, se envolver, não quer buscar Cristo, faça um check-up se você realmente entregou o coração para Jesus. E eu tenho uma notícia triste e ao mesmo tempo alerta para te dar. Que você sem Jesus, você vai para o inferno. E o inferno é real. Só isso. Só isso. Só isso. Essa é Pode a mais deixar pura bem- verdade. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria falar assim, nós aqui tenho certeza, né, que eu conheço o Phil, conheço o Robert, eu me conheço. E a gente tem trilhado um caminho, a gente sonha com missões, a gente tem um desejo no fundo do nosso coração de ser enviados, mas a gente entende que se o Senhor não nos enviar por algum motivo é para que nós possamos servir aqui onde a gente está. Em missões, assim, questão do coração, de permanecer lá, das situações adversas que a gente tem lá, uma dica ou uma experiência sua para você passar pra gente. Olha, primeiro você... Bom, só tentando uma coisa, né? Não tem um porquê ele não enviar, né? Sim. Porque a palavra dele é toda de envio, né? A visão de Cristo é uma visão muito apostólica, então ele sempre está enviando a gente, né? A questão de missão integral é porque isso tem a ver com o posicionamento do coração. Você pode acabar pisando numa nação, num estado, numa cidade, e ele gerar uma paixão no seu coração por aquele povo. Isso já é o primeiro sinal de que ele tem uma obra específica para você ali. Entendi. Então começa assim. Agora, sempre vai ter... Eu continuo a última viagem que eu fiz agora para a África, eu fiquei desapontadíssimo com um dos pastores que me recebeu. Né? E nem por isso eu perdi a paixão pelo povo que ele servia ali, né? Então os apontamentos eles vão acontecer indiferente. Agora, o que faz a diferença é de você viver essas experiências com Deus, que são experiências de quase filme que a gente vive, né? A gente começa a construir a nossa vida como se fosse um filme de ação, aventura, ficção e tudo mais. Ficção porque o que move... Esses sinais seguirão. Então você vai para o campo missionário, você vai para alguma missão transcultural, interestadual, seja o que for, automaticamente o sobrenatural vai se mover junto com você, porque você está cumprindo o ID. E esses sinais seguirão aqueles. Então vai ter sinais. Então pode dizer que é um filme de ficção. Certo. Né? Agora, se você vai com o coração aberto para poder viver essas experiências e tirar a maior lição de cada uma delas, aí você come o que te oferecem, né? Você vai comer grilo, você vai comer cobra, você vai comer comida boa e comida muito ruim, comida saborosa, comida que não tem muito sabor, né? Falando de Nordeste, lá no Nordeste tem a tal da buchada, que é uma coisa, né, com todo respeito aos nordestinos, né? Pra quem é de São Paulo, pra gente Forte. acha até, pô, gente, isso é forte, nojento, né? Mas eles amam isso, mas pra nós que somos aqui, né, da região Na paulista, nossa é cultura, comum. né? é uma coisa pesada. Não é uma coisa que faz Então, parte. não faz parte, né? A Uhum. gente tem outras coisas também que o americano, por exemplo, quando vê a nossa feijoada, ele fala, pô, gente, que é isso? E pra gente tá normal. Olha lá a orelha, olha a língua, né? Tudo. Pra gente tá normal. Comer coração pro americano, coração de galinha, De frente. é um escândalo pro americano. Bom saber. Eles nunca viram um negócio desse. Né? E pra gente, é comum, né? Um churrasquinho tem lá o coração. Então, são essas diferenças. Né? Mas se você vai com o coração aberto para viver a experiência e celebrar Jesus nessas culturas, ele traz para você o gozo daquilo que você está vivendo. Então o que pode ser decepção, ele traz alegria. No mínimo, as situações difíceis se tornam piadas depois. Top. Sempre, todas as viagens que eu já fiz, todas as situações difíceis que eu já passei em missões, virou piada depois. Mas é porque ele estava presente. No momento foi dolorido, mas depois... Foi, a gente fica revoltado, a gente fala, onde já se viu um negócio desse e tal. Depois, lá na frente, você vai ver e fala, cara, eu não Você vê a acredito que eu mão de passei Deus, isso. né? Eu não acredito que eu Fala passei aí. esse tipo de coisa. Deus né? estava aqui em mim. Sempre.
Top. Muito obrigado. Tá. Pastor, obrigado. É Tá? um prazer, é Ó, um prazer. Já aproveitar, deixar claro aí pro pessoal saber, será que a gente pode marcar um outro bate-papo só pro senhor contar? Porque o senhor As contou a sua experiências, história, né? as experiências, assim, Missionário. da África, da onde o Nossa, senhor tenho teve. muita experiência, tenho muita, posso. A gente precisa Então, disso Posso daí. contar. Já quero deixar um convite aí para essa galera que em dezembro nós vamos estar encabeçando um trabalho missionário de 7 dias em Manaus. Uau, bora. E aí já deixo o convite para vocês. Eu só tô cotando as passagens para ver. Lá a gente já vai ter estadia e alimentação. Então, Então, o que a gente vai ter gasto é o translado e a van que nós vamos ter que alugar lá. Então vai ter experiência tribal, né, com tribo amazônico, vai ter experiência Aí, de Tiagão. missão urbana. É muito bom. Já tem... nós já tem a nossa ovelha. Sabe onde você pode passar a sua lua de mel? Não, vai ser muito bom. Aí vai ter experiência de evangelismo urbano, que nós vamos ter. Nós vamos também servir a igreja local que vai no CCB, né? E vai ter pelo menos um dos dias que vai ser um tempo de relaxante, né? Sim. Turismo. Todo mundo fala, porque você vai para missão e você vai fazer turismo. Tá tudo englobado, porque até mesmo você pegar aí para uma feira pública para poder conhecer a região, hoje eu tô num dia de descanso, você vai ter uma experiência transcultural do mesmo jeito. Às vezes no Sim, dia né? de lazer é o dia que você mais evangeliza. Eu vou falar aqui, ó. Vai, Fábio Chaves, você vai ter que me aguentar aí. Já se preparem, sigam lá Voz dos Filhos no Instagram, que lá vai estar. A gente vai estar postando os detalhes dessa viagem, mas vai acontecer em dezembro. Então, na hora que a gente desligar as câmeras aqui, a gente vai Conversando. a gente vai fechar esse, bater esse martelo aí. A gente já tem o dinheiro da van. Já tem Vai ter que ser um aqueles- micro-ônibus. Onde tem? Agora. Já tem, já. Beleza? Joia. Pastor, Glória a obrigado, Deus. viu? Mais uma vez eu que agradeço. Ó, a gente vai deixar as redes sociais do Pastor Eduardo pra vocês conhecerem Não ele. esqueçam da caneca, se você quer adquirir sua caneca. Isso, adquira, cara. Eu já tenho uma. Já. Não é essa, a minha tá em casa. Mas adquirem. Os E- livros também. Tá vindo mais caneca, mais formatos. A gente também tá com alguns Legal. planos, daqui a pouco vocês vão ver por aí. Eu vou deixar também o link do Instagram do pastor e dos livros dele. Legal. Do livro dele, né, que tá disponível, que nem ele disse. E a gente vai marcar esse bate-papo para o senhor contar só as experiências. Top. Tá Vai ser bom? um prazer. Show. Prazer Tá bom, todo então. nosso. Valeu. Pastorzão, é isso? O senhor quer fechar com uma oração aí para o pessoal? Pra Vamos abençoar orar. nossas vidas? Amém. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu creio que isso daqui é missão já, porque a gente não sabe aonde que vai estar sendo alcançada essa oração, essa palavra, essa disposição de talk aqui que a gente fez. Eu não sei quem é que vai ser tocado, mas eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui vai edificar, vai trazer maturidade. Eu acredito, Pai, que nós devemos viver um evangelho não mais de ilusões, mas um evangelho real, verdadeiro, de uma entrega verdadeira. Então, se tem alguém que está assistindo ou talvez ouvindo, que o Senhor venha estar trazendo a convicção da decisão que essa pessoa teve em teu Filho amado Jesus. O preço foi muito alto, o teu amor foi muito grande por nós, porém esse amor só consegue nos acessar se nós nos abrimos para essa decisão de nos entregarmos completamente para esse Jesus. Pai, leva esse povo, principalmente aqueles que estão fraquejando na fé, a entender que a graça ela não tem nada a ver com prostituição, com usurpação, a graça não tem nada a ver com libertinagem, a graça ela veio para poder trazer luz, a nova revelação da vida em Cristo, Pai. Então leva essa geração que tem enxergado essa graça como eu estou feliz, está tudo bem então para Deus, entender que na verdade se está tudo bem para Deus, então eu vou ser feliz, Pai. Então muda esse conceito, vai transformando esses corações e leva essas pessoas a serem compromissadas completamente em Ti. Que o Teu amor, a Tua graça, a Tua revelação, o Teu fluir, a Tua unção, Espírito Santo, possa estar sendo derramado por todos aqui e esses que estão recebendo essas informações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Tamo junto.